Bom dia, é muito bom estarmos juntos, ainda que não seja da forma como nós gostaríamos. A pandemia ainda impede que algumas vezes, como hoje, tenhamos nossos cultos de forma presencial, mas assim mesmo somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito e pela tecnologia que nos permite juntos adorarmos o nome do nosso Deus e aprendermos da palavra dEle. Então sejam bem-vindos. Hoje, dia 6 de junho de 2021, para mais um culto ao nosso Deus. Eu quero orar junto com vocês. Senhor, nos abençoe nesse tempo que temos. Eu te peço para que nos ajude a entender melhor a Tua palavra e a experimentá-la dia após dia. Que as nossas canções soem para o Senhor, Pai, algo agradável. E que nós, Pai, possamos ser mais como o nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém.
Olá pessoal, bom dia! Fico muito feliz de estar aqui com vocês para esse momento de oração nessa manhã que teremos juntos. E para começar, gostaria de ler o que diz lá em Apocalipse. Inclusive esse livro será estudado aqui nas próximas semanas. E Apocalipse 1, os versos 5 e 6, vai dizer o seguinte: E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. É muito interessante que João, o escritor desse livro, do livro de Apocalipse, ao escrever para os destinatários, ao saudar os destinatários, como a gente acabou de ler, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor, ele faz questão de lembrá-los quem era Cristo, quem é Cristo e o que ele fez por nós. Tendo isso em mente, gostaria que nesse momento vocês estivessem orando nos seus lares por 2 motivos. O primeiro deles, nós vamos agradecer a Deus. Hoje, por meio de Cristo, por causa dele, nós que cremos nele, no que ele fez por nós, somos libertos dos nossos pecados e somos pertencentes ao reino de Deus. Então vamos agradecer a Deus por isso. Segundo, nós vamos orar pedindo a Deus para que o conheçamos cada dia mais e para que venhamos desenvolver um relacionamento íntimo com aquele que nos salvou. E que assim as nossas vidas possam ser transformadas por Deus. Até porque, como o próprio João fala, mas no seu evangelho, sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, vamos orar? Deus, muito obrigada por teu amor, por tua misericórdia, por tua graça em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque um dia tu nos salvaste, Pai. Tu enviaste teu Filho Jesus que morreu por nós. Obrigada também, Senhor, porque tivemos a oportunidade de conhecer ao Senhor, porque tivemos a oportunidade de, através da tua palavra, saber tudo isso que o Senhor fez por nós. Nós somos gratos por isso, ó Deus, e te louvamos por tua obra redentora. Também queremos te pedir, Deus, para que cada dia mais venhamos conhecê-lo, Senhor, que tenhamos sede por buscar na tua palavra saber quem o Senhor é e que, à medida que conheçamos mais o Senhor, possamos cada vez mais te louvar e te adorar, ó Deus. Transforma nossas vidas, ó Deus, à medida que fomos aprendendo da tua palavra, transforma nossas vidas assim como o Senhor já fez quando um dia conhecemos a Cristo, Pai. Te peço, Senhor, por nossa igreja, para que possamos adquirir maturidade na tua palavra, adquirir maturidade no teu conhecimento. Então, é por isso que eu te oro, Senhor, sabendo que somos dependentes do Senhor e que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É em nome de Jesus, aquele que morreu por nós um dia para nos salvar, que eu oro. Amém. Prazer maior que me
Nós estamos iniciando uma série de estudos no livro de Apocalipse, mais precisamente nas cartas às 7 igrejas do livro. Apesar de ser um livro escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, é um conteúdo bem atual. O conteúdo do livro de Apocalipse, assim, tá borbulhando na mente das pessoas, porque só se fala no fim do mundo, só se fala na nova ordem mundial, só se fala no anticristo. Quem é o anticristo? Será que ele já apareceu? E essa moeda única que eles estão querendo colocar? E essa pandemia faz parte do fim do mundo? Então, estudar Apocalipse é um tema bem relevante para os nossos dias. Agora, com relação ao futuro, o ser humano sempre teve uma fascinação muito grande por conhecer o desconhecido. Desde a antiguidade, as pessoas olhavam para o céu e procuravam ver nas estrelas se elas tinham algum sinal do que iria acontecer no futuro. Hoje em dia tem o horóscopo, que as pessoas procuram ali alguma coisa sobre o futuro. Na história humana sempre aconteceu profetas querendo dizer o que iria acontecer, gurus, bruxos com essa informação do que está acontecendo, o que pode acontecer. E vários métodos foram criados durante a história, bola de cristal, leitura de mão, leitura de fígado de animal morto, leitura de borra de café, da lama, o jeito que a lama seca, reflexo da água, do sol na água. E tudo isso tem sido instrumento porque as pessoas querem buscar o conhecimento sobre o futuro. E muita gente dá crédito a Nostradamus, né, que acha que ele foi um camarada que falou muita coisa, só que as pessoas esquecem o tanto de coisa que ele falou de forma assim precisa em termos de lugares e tempo que não aconteceram. Então, antes da gente entrar nessas cartas propriamente ditas, eu quero fazer com vocês aqui um pano de fundo, analisar o contexto do livro de Apocalipse, que é muito importante para a gente entender toda a profecia, para entender tudo isso que está escrito, para a gente poder entender o nosso tempo e o que Deus tem a nos dizer com tudo isso. Então, conforme o próprio livro diz, no primeiro versículo, o primeiro versículo começa a falar assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. O título do livro aparece na primeira palavra, que é a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu, desvendamento daquilo que está coberto. É uma revelação e não é um esconderijo, é uma revelação das coisas que irão acontecer. Essa carta foi escrita provavelmente no ano de 95, depois de Cristo, no final ali do primeiro século, na época da gestão do imperador Domiciano, um camarada muito doido que nós vamos ver no decorrer dessas cartas, tudo que ele fez. E foi nesse período que, se você já leu a história, conhece um pouco sobre esses imperadores, vai se inteirar aqui com o contexto dessa carta. E essa carta foi escrita por João. João era o discípulo amado. João, ele era o Galileu, um homem pescador. Ele era um homem iletrado, inculto, um homem que, com relação às pessoas da sua época, a Bíblia usa a palavra grega idiota. A
palavra idiota é aquele camarada que, com relação a outros que tem mais conhecimento, ele é aquele que tem menos conhecimento. E por isso que coloca aqui a palavra inculto. E ele era um dos apóstolos, foi o último dos apóstolos que passou por toda aquela situação complicada. E mesmo ele tendo esse baixo conhecimento, ele, no Novo Testamento, se considerarmos que Paulo não escreveu Hebreus, João, esse homem letrado, foi o que mais escreveu, mais conteúdos nós temos dele aqui no Novo Testamento. E João, nessa revelação dada por Cristo, tem uma mensagem central. Essa carta ela tem uma mensagem central que basicamente é assim: olha, os dias estão contados. Nós estamos vivendo os últimos dias, vai haver dia de juízo. As pessoas terão que prestar contas a Deus. A história está na mão de Deus e Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. Ele veio, mas ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. A gente vê tudo isso no decorrer de toda profecia. A gente vai ver esse desvendamento da história. E é interessante que Jesus, em um dos seus sermões no livro de Mateus, ele fala sobre o final dos tempos. Ele deixou para a gente algumas pistas do que iria acontecer. Ele falou do surgimento de falsos mestres, enganadores, gente safada querendo enganar o povo com falsos ensinos. Ele falou também de guerras. Nós sempre tivemos guerra, o ser humano sempre esteve envolvido em guerras, mas hoje as coisas estão aumentando e no final dos tempos vai haver guerras, fome. Fome sempre teve, mas a Bíblia fala que vai haver fome, bastante fome no final. Terremotos sempre teve, mas agora todo mundo já sabe que a escala está crescendo de uma forma exponencial. Perseguição à igreja. A igreja cristã, a igreja de Cristo nunca foi tão perseguida no decorrer da história como nos nossos dias. Basta você olhar na internet e você vai ver que há perseguição em muitos países, mas parece que a morte, a perseguição desse pessoal não faz mais sentido. Mas está acontecendo. Uma outra dica: aumento da iniquidade, da maldade, da ruindade, da perversão dos valores, da perversão da vida, do sentido, da perversão da verdade. A iniquidade ia aumentar. Outra coisa, aumento a pregação do evangelho por todo o mundo. Com esse negócio de pandemia aí, internet, o mundo todo está tendo oportunidade de ouvir o evangelho. Então, Jesus ele deu algumas dicas, e esses detalhes que não são todos, você vê ele amplificado no livro de Apocalipse, mais precisamente entre o capítulo 6 ao capítulo 18, até o final do livro, mais alguns detalhes. Há uma diferença muito grande das palavras de Jesus para a revelação do Apocalipse, mais ou menos 65 anos. Nesse período, Paulo também falou sobre a vinda de um líder mundial, o anticristo. Não estou falando de anticristos, pessoas que se opõem a Deus, mas daquele homem, o homem da iniquidade que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, o Apocalipse, a revelação das coisas futuras, também conhecida como escatologia, o estudo dessas coisas, é um quebra-cabeça de 1000 peças. É um quebra-cabeça de 1000 peças, que algumas pessoas, infelizmente, por não ter paciência e não saber mexer com essas peças, eles colocam tudo dentro de um pacotezinho e simplifica tudo. E isso não pode ser feito. Mas algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus fez um livro tão complicado, um livro difícil? Na verdade, o problema não está tanto no livro.
O problema está em nós. O pecado afetou a nossa percepção das verdades na Escritura de Deus. E não só isso, mas também a gente sabe que há uma quantidade enorme, centenas de citações que estão no livro de Apocalipse, que estão no Antigo Testamento. E por falta de conhecimento do Antigo Testamento, as pessoas desconhecem o que está no Apocalipse, o significado daquelas figuras. E eu vejo também que a dificuldade está na falta de conhecimento da literatura apocalíptica, que é uma literatura que surgiu mais ou menos aí de 200 antes de Cristo até 200 depois de Cristo. Essa literatura apocalíptica, que é uma quantidade enorme de livros que existem, eu já tive a oportunidade de ler vários desses livros, é impressionante. Eles trazem assim, sempre aquele contexto de opressão. A literatura apocalíptica nasce num contexto de opressão e nasce também de umas figuras simbólicas, altamente simbólicas de verdades que são representadas através de figuras, como, por exemplo, visões, aparecimento de anjos trazendo mensagem, luzes, vozes, bestas, animais, terremotos, acontecimento cataclísmico de várias dimensões. Todas essas figuras são usadas no livro de Apocalipse. E é interessante que o livro de Apocalipse, apesar de ter toda essa linguagem que a gente muitas vezes desconhece, o livro traz uma esperança futura. Apresenta um quadro muito triste, mas apresenta também uma esperança futura. Por isso que tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, fala que não consegue dormir de noite, que tem dificuldade, é por falta de conhecimento do final. E as pessoas param no meio do livro de tanto surto. A melhor coisa, então, começa a ler do final. Começa a ler a história do final, porque o final do livro de Apocalipse é muito interessante. Agora, todo esse livro, ele foi escrito no versículo 4, versículo 11, traz o destinatário dessa profecia que a gente vai ver. Que fala lá, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Era conhecida como a Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, aquela região. E fala assim, o que vês, escreve em livro, num bíblios, e manda a 7 igrejas. Aí ele cita o nome das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que foram colocadas aqui. E é interessante que nós vamos falar muito quando estiver pregando em cada uma dessas igrejas, que tem uma mensagem muito interessante. Eu vou mostrar tudo para vocês, o local, o texto, a mensagem de cada texto. Essas igrejas, elas estão numa rota lá na Turquia, que você começa de Éfeso, você sobe, depois você desce, e é um circuito que havia naquela época, e a carta foi mandada para essas igrejas. Qual o propósito? Por que não foram outras, como, por exemplo, Colossos, que ficava ali perto de Laodiceia, que tem um propósito. Algumas pessoas colocam essas igrejas aqui, dividindo ela em períodos históricos da igreja. O livro de Apocalipse não tem esse propósito de fazer isso. Os detalhes de cada uma dessas igrejas são vistas em todos os períodos da história da igreja. Hoje a gente vê detalhes dessas igrejas em várias igrejas hoje, mesmo no Brasil, até mesmo dentro de uma cidade. Agora, quando ele começa a carta, como numa carta comum daquele período, ele vai fazer uma saudação que era muito comum em todas as cartas, né? E a saudação que é colocada aqui em Apocalipse 1, 4 e 5 diz o seguinte:
Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Essa aqui é um cartão de visita de quem está trazendo essa profecia. Não era qualquer um, não era um vidente, não era um louco, um doido, era da parte da Trindade, Deus Pai. E aqui é colocado assim, como aquele que é, que era, que há de vir. Não é daquele que vai voltar. Essa expressão, ela é usada para falar sobre a eternidade de Deus. Ele é, ele era, ele é, ele há de ser. Ele é o eu sou, da ideia de eternidade. E também coloca aqui os 7 Espíritos de Deus, falando do Espírito Santo em sua plenitude. Não está falando que existe 7 espíritos, é uma linguagem apocalíptica para falar da plenitude do Espírito. E fala também do Filho de Jesus Cristo, que é aquele que deu um testemunho fiel, a fiel testemunha, é aquele que é o primogênito dos mortos. Não é que ele foi o primeiro criado, mas ele é o primogênito dos mortos, aquele que primeiro morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. E ele é o primeiro, e nós que cremos também seremos ressuscitados com o corpo glorificado. E fala aqui que ele é o soberano dos reis da terra. E no início também do livro de Apocalipse, no versículo 19, nós temos aqui um resumo do que vai ser falado, que diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, aquelas coisas que você viu, aquela visão, a visão de Jesus glorificado. Ele viu também as 7 igrejas, a mensagem das 7 igrejas, e é interessante que ele fala, uma outra parte do livro, das coisas que hão de acontecer depois dessas. Então, é uma divisão, uma tradução poderia ser assim também: escreve, pois, as coisas que vistes, tanto as que são como as coisas que hão de acontecer depois dessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque com relação ao Apocalipse, existem algumas abordagens interpretativas do livro, que são basicamente 4 interpretações que você já deve conhecer. A primeira dela são os preteristas, aquelas pessoas que falam que todos esses eventos, todos esses acontecimentos, eles se referem ao período, aquele primeiro tempo ali da igreja, no 1º, 2º século, que isso já aconteceu, os primórdios da perseguição da igreja. Então, tudo já aconteceu, que não tem nada a ver com a gente hoje. Essa é uma ideia. A outra ideia é dos idealistas, que falam que o livro de Apocalipse é uma descrição simbólica da luta do bem contra o mal durante todo o período da história. Então, isso é uma ideia de que tudo é uma descrição simbólica da luta, alegórica, né? Da luta do bem contra o mal durante toda a história da igreja. Agora, existe também, essa aqui tem mais seguidores, que são os historicistas, que falam que o Apocalipse é uma descrição da história da igreja, desde a morte de Jesus até a sua volta. Que toda a história da igreja está contida aqui nesse período do Apocalipse. Por isso que eles procuram, às vezes, fazer divisões e colocar toda essa história da igreja aqui dentro do livro de Apocalipse. Mas existe a última opinião, que são os futuristas. Os futuristas, eles creem que o Apocalipse é uma narração simbólica da história
de uma história literal futura. A história do mundo, ela é descrita de forma simbólica. E coloca assim que os acontecimentos do Apocalipse ainda estão relacionados com o futuro, mas estão espelhados também nos primórdios. Aquele texto tem a ver com os autores, quando eles escreveram, que servia de consolo para eles, mas também, como uma profecia hebraica, está relacionada também com o futuro. Então, todas elas têm alguns pontos positivos, mas eu fico mais com a ideia de que, apesar de ter relacionado com os primórdios da igreja, ela aponta também para acontecimentos futuros. Então a gente tem que fazer uma mesclagem dos preteristas com os futuristas para a gente poder entender o Apocalipse. Não tem outro jeito. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam mais de usar as alegorias. Pega o Apocalipse e usa a alegoria. Como que isso funciona? Eles falam assim, nós estamos vivendo já na tribulação. É certo que nós estamos vivendo a tribulação, nós sempre passamos por tribulação, sempre vivemos por tribulação, mas a tribulação descrita no Apocalipse é uma coisa bem diferente de tudo que já aconteceu hoje, mesmo com tanta ênfase em desastres, né? O pior é que eles falam que a gente está vivendo na tribulação e, ao mesmo tempo, eles falam que nós já estamos vivendo no milênio. Como uma coisa assim? Nós estamos na tribulação, nós estamos no milênio, Satanás está amarradinho da Silva e, né? Sabemos que ele perdeu o poder, mas ele está solto, ele está agindo, está por aí. E não adianta ficar falando que o diabo está amarrado, não, porque não está amarrado. As pessoas sabem que ele está solto. Eu vejo o método alegorista, um método muito simplista de poder interpretar as escrituras. É muito mais fácil você pegar, alegorizar tudo e pronto, acabou. Então, eu acho que a gente tem que levar a sério, tem que estudar, tem que ter paciência, tem que pesquisar e não ficar fazendo... alegorizar é um modo muito mais simplório de entender a profecia. Agora, o que a gente precisa entender nessa situação, para entender todo o livro e para entender também as cartas que nós vamos falar, é saber o que estava acontecendo naquele período e que levou a surgir essa profecia. E a gente vai ver aqui no versículo 9, a gente vê escrito assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. E ele fala aqui, achei-me em espírito, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele era companheiro de tribulação por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, ou seja, havia uma perseguição naquela época. E quando você estuda a história da igreja, que pega desde os imperadores ali, Calígula, nem tanto Calígula, apesar dele ser doido, ele não fez tanta perseguição assim à igreja, ele tentou fazer, mas passou direto. O que vem depois dele era um Nero, que é um cara completamente louco, maluco, mandava matar todo mundo, e que ele desencadeou uma perseguição muito grande na época de Paulo, de Pedro. Eles foram martirizados nesse período. Nero, ele tinha suas loucuras, seus surtos, suas paranoias. Ele botou fogo em Roma e colocou a culpa em cristãos. Então foi uma perseguição muito grande. Nós vamos falar sobre tudo isso que aconteceu nas cartas, quando a gente estiver estudando cada uma dessas cartas. Mas, na verdade, em resumo, havia muita difamação, saque de bens,
Tem relato de pessoas que tinham muita riqueza e perderam tudo e foram achadas no lixão de Roma catando coisa para comer. Prisões, nem se fala. Prisões para todo lado, tortura, crucificação, passava combustível em corpos e para as festas de Nero. Ele mandava crucificar tanta gente que a história conta que faltava madeira para crucificar cristãos, para iluminar durante as festas desse maluco. Apedrejamento, você lê no livro de Atos, você vai ver ali, e Paulo mesmo era um que participava desses apedrejamentos. Jogados na arena, que era a diversão do povo, né? Para o pessoal ser engolido por feras, pessoas degoladas, pessoas queimadas vivas, pessoas que tinham seus membros arrancados, e alguns deles eram enviados em colônias penais, que foi o caso de João, aqui no livro de Apocalipse. Porque havia o culto ao imperador. No final, na época de João, no final da vida dele, quem estava no comando ali era Domiciano, que era um dos caras mais terríveis, que foi um dos mais terríveis para a igreja. E a gente lá tanto na Grécia como na Turquia, na Ásia Menor daquela época, cada cidadezinha histórica que a gente vai ali, você vê templo a esses imperadores que eles achavam como se fosse um deus, um Kim Jong-un da vida daquele período. Meu camarada, eles achavam um deus e queria ser adorado. E quando isso não acontecia, eles eram enviados, alguns, para colônias penais, que é o caso de João, que foi mandado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali na costa oeste da Turquia atual, que era chamada Ásia Menor, e fica, né, 60 quilômetros da costa, que hoje em dia a gente faz uma viagem de barco lá, que gasta 4 horas para você chegar naquela ilha. E aquela ilha, naquele período, era uma ilha não tinha nada, era só pedra, um lugar que as pessoas iam para morrer mesmo. Mas hoje em dia, a ilha de Patmos é um paraíso turístico, um lugar bonito, um lugar maravilhoso, um lugar bom de ficar. Eu estive lá passando um tempo lá, é muito interessante, mas na época não. Na época era um lugar terrível. E muitas pessoas que estavam ali naquela ilha, também presos, acorrentados, pessoas que tiveram seus parentes presos, eles ficavam questionando, assim, olha, já passaram aí 65 anos, Jesus falou que vai voltar e não aconteceu nada, e a gente está aqui morrendo, nada aconteceu. Quem poderá vencer o imperador? Quem poderá vencer esse sistema poderoso, perverso que está por aí? Está morrendo muita gente, tem muita gente desanimado. Você vê isso no contexto do livro de Hebreus, que foi escrito ali provavelmente em 69. Quando você lê o livro de Mateus, é a mesma coisa. Pessoas desanimando, pessoas indo totalmente desencorajadas. Como fica a promessa do reino? O que vai acontecer? Então, pessoas desanimadas era o contexto que foi escrito isso aqui. E João já estava lá na ilha de Patmos, estava lá aquele vovozinho lá, sem esperança. E nessa hora é que chega essa revelação. E essa profecia, o livro de Apocalipse, foi escrito com o propósito de revelar a Jesus Cristo como soberano e Senhor, tanto da igreja como da história. Jesus, ele apareceu glorificado lá, mostrando que ele era o Senhor da história. E tudo aquilo, todo esse livro que você deve ler, que deve acompanhar, foi escrito para trazer encorajamento, principalmente para você hoje aí que está vivendo esse pânico aí por causa de pandemia, de fim de mundo, que toda hora a gente recebe informação de que está acontecendo isso, aquilo. Leia o Apocalipse, leia as cartas, que isso vai mudar a sua cabeça. E como que Jesus fez
o que ele fez para trazer essa esperança, esse encorajamento? Ele fez isso aqui de duas maneiras. Primeiro, que ele coloca é mostrando a sua glória, que eles tinham visto Jesus morrer, crucificar, depois aparece, mas depois, e aí? O que aconteceu? Já passaram aí décadas e décadas. E no versículo 10 do primeiro capítulo, João fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele teve uma experiência de êxtase, de arrebatamento. E no dia do Senhor, no domingo, que a igreja já realizava os cultos, as ceias, os encontros, a coleta, tudo no primeiro dia, ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta, uma voz forte, uma voz muito grande. E ele naquela situação toda foi uma visão muito forte. O versículo 12 a 17 continua: voltei para ver quem falava comigo, e voltando, aí ele vai descrever a visão que ele teve. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, mostrando aqui a sua realeza, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, mostrando toda a sua eternidade, a sua experiência. Os olhos como chama de fogo, mostrando o seu poder e a sua capacidade de ver, de enxergar, de perceber, mostrando toda a sua onisciência. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, mostrando toda a sua pureza, todos esses detalhes, essas figuras, a gente vê também sobre a visão do Filho do Homem, lá no livro de Daniel, mostrando que Jesus é esse, que ele tem todos esses atributos. A voz como de muitas águas, mostrando o seu poder, o poder da sua palavra. Aí ele continua: tinha na mão direita 7 estrelas, que são os líderes daquelas igrejas que a gente vai ver mais para frente. E da sua boca saiu uma espada, uma afiada espada de 2 gumes, a figura do julgamento, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força, mostrando toda a sua glória. E João, ele fala que quando ele teve essa visão, ele caiu como morto. Ele foi uma coisa que nem Hollywood consegue representar, de tanta coisa, depois de ver tanta coisa negativa acontecendo, agora ele tem uma visão de Jesus glorificado. Agora, por que isso? Por que Jesus apareceu glorificado? A gente fica pensando, Jesus poderia ter falado assim para ele: ó, João, é o seguinte, eu cheguei e acabou, eu vou botar um fim aí, eu vou deletar esse imperador, vou acabar com esse sistema, vai acabar com tudo, pode ficar tranquilo, tá bom? Só que não foi isso que ele fez. Ele fez algo muito mais importante, que é mostrar para João a sua glória, mostrar para João que ele estava vivo, que ele estava ativo, que ele estava em todo o seu poder, que aquilo tudo que estava acontecendo não estava passando por acaso aos olhos dele. É assim que muita gente pensa, né? Diante de tragédias, de desastres, de morte, às vezes a gente olha para baixo, abaixa a cabeça e acha que Jesus está lá nos cafundó, que não está nem aí para a gente. Mas não é essa a verdade. Eu lembro que uma vez, uns 2 anos atrás, eu fui visitar uma igreja lá, fui em Sabará e fui visitar uma daquelas cidades históricas. E quando eu estava lá, cheguei numa igrejinha bem antiga lá e como estava vazio, o
o senhorzinho que toma conta da igreja, ele falou assim, ó, entra aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. A igreja, como está fechada, eu vou te levar em alguns lugares, vou levar você na parte de cima para você ver tudo que a gente tem. E ele começou, além daquelas da entrada da igreja, nós subimos uma escadinha e quando chegou lá na parte de cima, ele mostrou umas figuras de Jesus, assim, que eu fiquei assim, eu passei até mal, porque é aquele Jesus morto, com aquela cara assim bem feita, mas uma cara triste, pálida, doente, com sangue deitado assim, dentro de um caixote. Falei, esse Jesus está aqui para a gente fazer uma manutenção nele. E depois apareceu um outro Jesus, ainda lá na cruz, assim, com a cabeça assim, olhando, assim, aquele Jesus mais triste. Mas eu fiquei pensando, esse Jesus morto, doente, crucificado, é a imagem que as pessoas têm de Jesus hoje, né? Aquele Jesus que não faz mais nada, que foi embora, largou tudo aqui, que já está passando aí 2000 anos, ele não está fazendo nada. Mas o que a gente precisa hoje em dia, diante desse mundo caótico que a gente está passando, a gente não precisa, não é de ver as coisas restauradas, os nossos problemas resolvidos. O que a gente precisa mesmo é ter na nossa mente e no nosso coração a figura de Jesus glorificado. A gente nem precisa que Jesus apareça para a gente novamente. O que a gente precisa é crer que Ele está glorificado, que Ele está no controle de toda essa situação. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo foi mostrar que Ele está glorificado. No capítulo 4, acontece uma coisa interessante com João, que João ele é chamado até o céu, a porta no céu é aberta, e ele tem uma visão do trono de Deus. E ele vê que Deus está sentado no trono. Deus sentado no trono é a ideia de que Ele está no comando da situação. Eu sei que a gente não entende muitas coisas que acontecem negativas aqui, mas a gente tem que crer que Deus está no controle a despeito de tudo que está acontecendo. Mas não foi só essa visão da glória. Tem um segundo detalhe que a gente vê aqui no primeiro capítulo, é que Jesus ele vai mostrar a sua soberania, seu controle, o seu domínio sobre a história e sobre as pessoas. Tem algumas passagens aqui no livro, por exemplo, o versículo 5, fala que Jesus é soberano, que Ele é o comandante, que Ele é o líder, essa é a ideia da palavra, sobre os reis da terra. Essa palavra aqui, falando que Jesus é soberano, não foi colocada por acaso. Ela foi colocada justamente porque a cabeça do povo no primeiro século estava impregnada de que o imperador era aquele homem que botava medo, que ele que era o Kaiser, que ele que era o dono, que era o líder. Mas Jesus fala que ele é o soberano sobre os reis da terra. E quando nós olhamos para alguns líderes e olhamos também para algumas nações hoje em dia, né? A gente fica vendo aí os governantes, aquelas nações poderosas, aquelas nações grandes que ameaçam, que estão crescendo, que fala quem vai invadir, que vai soltar bomba, que vai fazer isso. Aí aparece aquele líder cheio de si, o cara que se acha poderoso, o dono da cocada preta, o dono do pedaço, o dono do mundo, esses camaradas, isso aí não é nada. Quem teme esses camaradas e teme essas nações é porque às vezes não conhece a história, não conhece principalmente a história bíblica. A história de Nabucodonosor é um caso, né? Um camarada todo orgulhoso, soberbo, ensimesmado, cheio de si, e que Deus pegou ele e fez ele comer capim.
fez ele comer capim para ele aprender que o céu é que governa a terra. E tem um texto lá em Isaías 40, no versículo 15, o 17, o 23, que falam muito bem sobre essas nações. Fala assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Sabe o que é isso? É nada. E como um grão de pó na balança. O que é um grão de pó na balança? É nada. É assim que Deus olha para esses governantes, para essas nações. Todas as nações são por ele, são perante ele como coisa que não é nada. Eles as consideram menos do que nada, como um vácuo. Essas nações diante de Deus é como um vácuo, é como um nada. E os seus líderes, o texto fala, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Então a gente não tem que temer governantes, temer líderes, temer nações, temer o que pode acontecer por aí. O que a gente precisa é saber que Jesus, ele é soberano sobre tudo isso. Uma segunda passagem que mostra o controle de Deus sobre a história está no versículo 18, que fala assim: ô João, é o seguinte, presta atenção aqui. Eu estive morto, tá bom? Eu estive morto, realmente, eu morri. Mas eis que eu estou vivo. Eu estou vivo pelo, não 100 anos, 150 anos. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E não só isso, tá, João? Eu tenho as chaves da morte e do Hades e do inferno e do Sheol, está tudo na minha mão. A ideia de chaves é a ideia de um símbolo de autoridade, aquele que tem a chave da cidade, aquele que tem o controle, o domínio sobre algo. E ele fala aqui, a morte, eu tenho o controle, as chaves da morte e do Hades. A morte, nossa, ela acontece, vai acontecer, a despeito do vírus, se Deus permitir. Não é o vírus que determina a nossa morte. Deus, ele está no controle da morte de todo mundo. Tem pessoas que tentam evitar a morte de todas as maneiras, morre de uma coisa tão banal, porque Deus é que tem o dia certo, o momento certo. A gente tem que viver aqui tomando cuidado, tá certo, usar máscara, evitar aglomeração, mas a palavra final, a última, vem de Deus. É Deus é quem controla tudo isso aqui. O inferno, Deus tem controle sobre o inferno, as chaves do inferno, está tudo sob o controle disso. Nada foge do controle de Deus. Então, essa carta serve também para esse momento de pandemia mundial que estamos vivendo, para a gente não viver panicado, como muita gente que está vivendo. Isso é incredulidade. A gente tem que tomar cuidado, mas também a gente não pode viver em pânico. O pânico, o desespero, porque isso mostra a nossa incredulidade. Leiam o Apocalipse, que vocês vão se livrar dessa aí. E o último versículo aqui é o versículo 20, que diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Há uma dúvida aí sobre o que significa esses anjos. Tem gente que acha que era um anjo que tomava conta da igreja, tem gente que acha que era um mensageiro, um anjo mensageiro que levava uma mensagem, e tem gente que acha que era o líder da igreja. É bem provável que seja ali um líder, né, da igreja, mas seja o que for, a ideia de que Jesus tem toda a liderança da igreja, aquele que está trazendo a mensagem para a igreja, em sua mão. O líder está na mão. João estava na mão de Jesus.
João poderia ter sido morto, mas Deus tinha um plano para ele. João foi levado para a ilha de Patmos, ficou lá um bom tempo, mas 2 anos depois, quem morre é Domiciano e não João. E João não morreu na ilha de Patmos, João ele saiu, ele voltou. Ele era um pastor na cidade de Éfeso e provavelmente voltou para lá depois. Então essa ideia de que Jesus ele anda no meio das igrejas, no meio dos candeeiros, a ideia é que, olha, eu sei o que vocês estão passando. Nós vamos ver nessas cartas tanta tribulação que o povo passava. Mas nada estava em vão. Jesus estava sabendo de tudo. E nessas cartas Jesus fala assim, eu conheço o que você está passando. Eu conheço o que vocês estão fazendo, não só o sofrimento, mas também eu conheço as heresias que vocês estão permitindo entrar na igreja. Eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço muito bem. Jesus ele tem um scanner, não só das pessoas, mas um scanner da igreja. E às vezes parece que a igreja, as coisas dentro de uma igreja rola como Jesus não tivesse sabendo, mas ele sabe, a igreja aqui em Paulo Afonso, Jesus sabe tudo que está acontecendo e é assim que a gente tem que viver. Eu conheço, nas cartas é assim, eu conheço. Agora, o que esse primeiro capítulo tem a nos dizer? Só para a gente encerrar aqui. O que ele nos ensina? O que traz aqui para a gente? Eu creio que, em primeiro lugar, que a gente precisa ter em mente essa visão de Jesus glorificado. A ideia de Jesus estar sentado no trono, saber que Deus é quem controla a nossa vida. Não basta a gente ficar cantando, o Senhor é soberano, sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto, mas quando chega ali fora, a primeira ventozinho de provação, a pessoa já surta, já briga com Deus, já acha que Deus não está no controle. Então a gente precisa... se tem uma coisa que você precisa ficar tomando posse, o pessoal gosta de ficar tomando posse de promessas, toma posse dessa verdade. Toma posse dessa verdade que Deus está no controle. Segundo lugar, é saber que a história das nações, histórias dos governantes, a história de tudo que está acontecendo no nosso mundo atual, está tudo debaixo das mãos de Deus. Aqui, Jesus ele falou as coisas que devem acontecer, não que pode acontecer, mas que vão acontecer. O grande desespero que eu vejo das pessoas é porque elas não conhecem o plano futuro de Deus. Deus tem um plano para a humanidade, já foi revelado, é um apocalipse, não é coisas obscuras, desconhecidas, já está revelado. Apocalipse não é coisa encoberta, é coisa revelada que a gente precisa conhecer e aceitar essas verdades. E por fim, saber que a volta de Jesus, ela está bem próxima. Eu fico vendo os acontecimentos do mundo, como que a coisa está rolando, o que está acontecendo, e eu fico ligando tudo isso aí com o plano redentor de Deus, os textos do Apocalipse, da revelação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Começo a montar meu quebra-cabeça, eu falo, está muito próximo. Agora, mais importante do que saber que está muito próximo, é a gente saber que a gente pode morrer a qualquer momento. Pode morrer hoje, pode morrer amanhã, o vírus pode pegar, já deve estar rondando por aí. A morte está batendo na porta de todo mundo. E o que a gente precisa saber é o seguinte, se você morrer com Covid ou por outra coisa, geralmente as pessoas só morrem hoje em dia de Covid, né? Se morrer, onde você vai passar toda a eternidade? Será que você vai encontrar com o juiz ou vai encontrar com aquele que é o seu Salvador? Você já entregou a sua vida para Jesus? Pense nisso. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Na próxima semana nós vamos começar a tratar da primeira igreja, a igreja de Laodiceia. É uma carta muito interessante. A primeira igreja que vai ser tratada é Laodiceia. Nós vamos fazer um raio-x dela e ver o que tem para a gente, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.
agradeço.